saudações, eu tenho um convite especial para você. Venha dialogar comigo, acompanhe esse programa com a doutora Sandra Macedo, vamos discutir as questões das prerrogativas dos advogados e também com o doutor José Ribamar Serra a respeito da lei dos superendividamentos e outras matérias. É rapidinho, logo após a vinheta. Saudações, que felicidade ter você aqui. Mais um sábado para dialogarmos temas importantes para a sociedade. Agora comigo tem um diálogo interessantíssimo com a doutora Sandra Macedo, presidente das prerrogativas da OAB Maranhão, especialista em processo civil, direito civil e direito do trabalho. Que felicidade ter você aqui, Sandra. Bom dia, obrigada pelo convite, né, de estar aqui no seu programa. E obrigado também pela audiência aí dos colegas que estão nos assistindo, né? É verdade. Hoje a gente tem um tema interessante para tratar, que é a questão das prerrogativas do advogado, em especial. A gente tem um evento importante agora, tem a chegada de pessoas importantes com relação a essa gestão no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, o Conselho Federal tem dado a importância para as prerrogativas, no sentido de que ele instituiu agora uma caravana nacional. E essa caravana nacional, ela está visitando todos os países, todos os estados, com representantes do Conselho Federal, no caso o presidente nacional, doutor Ricardo Breia, a vice, doutora Cristina Lourenço, para melhor conhecer as problemáticas de prerrogativas de todos os estados, porque nesse país continental, né, os problemas que enfrentamos aqui no Maranhão, em reuniões lá no Conselho, foi verificado que não são os mesmos que são enfrentados, até mesmo pelo nosso vizinho Pará, né, pelo nosso vizinho Piauí. Então, assim, cada estado tem as suas peculiaridades, tem os seus enfrentamentos próprios e eles resolveram fazer essa caravana para melhor estar diante desses problemas locais e fortalecer a classe visitando essas instituições que mais demandam as prerrogativas, né? A ideia seria o quê? Fazer um relatório nacional e depois buscar efetivamente a resolução dos problemas locais, levando em consideração até nacionalizar esses problemas? Fala um pouquinho para nós. Bom, são duas vertentes. A primeira, verificar os problemas que são comuns para o Conselho Federal trabalhar a nível nacional aqueles problemas que são comuns. E os problemas locais, ver em que eles podem fazer de suporte, né? Inclusive colocando à disposição a própria Procuradoria Nacional para nos dar o suporte técnico à nossa Procuradoria e aos nossos membros, né? Então, assim, a gente recentemente teve a conferência estadual, onde houve um treinamento, um enfrentamento de várias vertentes das prerrogativas, porque o que se fala muito nas prerrogativas, já tem aquele olhar que o problema de violação de prerrogativas é criminal. O problema é criminal, o advogado no sistema criminal. Só que o enfrentamento diário hoje, a gente não tem só o criminal, a gente tem o previdenciário, a gente tem o trabalhista, a gente tem algumas instituições, né, administrativas que fazem parte do governo do estado, do governo municipal. Então, assim, são problemas pontuais, mas muitas vezes o que eles têm em comum? Dificultar o exercício da profissão diante de duas mudanças recentes, né? Recentes, nem tão recentes assim, que foi o próprio CPC, né? Sim. E tudo. E o outro é a mudança da Lei de Proteção de Dados, que muitos estão querendo criar obstáculos ao exercício. Ter informação, principalmente com relação... Sob o prisma de que tem que cumprir a Lei de Proteção de Dados. Então, a gente está tendo que adequar, né, tanto informar os advogados que realmente essa lei, ela impede algumas situações que antes eram facilitadas, né, o acesso ao advogado, e agora tem que ser respeitada, porque eles têm que uma outra sistemática de trabalhar depois dessa lei,
né? É o caso muito comum hoje nos cartórios extrajudiciais, né? Sim. A gente enfrenta isso aí, o desconhecimento dos advogados sobre a lei e os cartórios se adequando à lei, e uns fazem, outros não fazem, aí o advogado, aqui eu consegui, aqui não consegui, entendeu? Então, assim, é a dinâmica de informar e de combater aqueles casos que, mesmo diante das leis já existentes, a gente ainda assim precisa dizer que nossos direitos, né, que são garantidos pela nossa lei, não sejam relegados ou violadas nossas prerrogativas atrás dessas leis que vieram, né? Então, é um enfrentamento diário. Eu sempre vejo algumas colocações, principalmente do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, há um tempo bem breve, falando sobre essas questões do efeito das decisões. O efeito das decisões são muito importantes, principalmente uma decisão, por exemplo, no âmbito nacional. Eu nem estou falando de decisão, estou falando da lei em si, do efeito da lei. Uma lei dessa, que veio preservar a proteção de dados, tem, de uma certa forma, um conflito material com a questão da publicidade dos cartórios. São matérias que eu conheço a profundidade, principalmente a questão dos cartórios, por muitos anos advoguei nessa seara. Então, assim, efetivamente, a gente, doutor Serra está aqui presente no estúdio, essa discussão ela era importante porque naquela oportunidade a gente tinha que esses cartórios, essas serventias eram todas públicas, na verdade, por gestão do poder judiciário. E aí quando passa a ter essa mecânica da delegação privada, o que acontece é que não é mais o Estado diretamente lidando com aquilo, é claro, é de uma forma indireta. Então, assim, é muito delicado essa questão, de fato, das informações que estão ali, porque efetivamente quando um advogado, ou não só o advogado, a gente está falando do advogado, mas qualquer pessoa pode ter direito aí ao cartório e pegar uma cópia daquele ato lavrado lá, com exceção dos testamentos, que tem essa preservação natural, os outros são públicos, teoricamente. Então, assim, de fato, não é fácil essa discussão e é necessário que as prerrogativas, é necessário que haja um diálogo, efetivamente, para que a gente possa tanto preservar a prerrogativa, também preservar essa atenção à questão da legislação. Me fala um pouco mais, Sandra, sobre a atuação das prerrogativas no Estado do Maranhão. Bom, a prerrogativa, hoje, ela tem um setor. Ela é um setor com uma secretária, com funcionários que trabalham de forma a viabilizar todas aquelas demandas que nos chegam dos mais diversos canais. Nós temos 2 telefones de plantão, nós temos o nosso e-mail, tem um telefone fixo no... Tu tem esses dados aí agora, para falar? Vamos pedir para colocar no... Depois a gente pede para colocar aqui o telefonezinho, os dados tudinho na tela. Pode ficar bom. Pois é. Aí temos os telefones, o e-mail, o telefone fixo, um telefone celular que também fica no setor. E nós hoje trabalhamos... É fácil para acessar? Acessa OAB, Maranhão, prerrogativa? Como é que... Hoje nós estamos trabalhando com as denúncias através do nosso e-mail, prerrogativa, no singular, @oabma.org.br. Pronto. Entendeu? Hoje a denúncia chega, menos de 24 horas o colega recebe o protocolo dessa denúncia, né? Se está no horário de expediente, claro, da casa, recebe esse protocolo e a informação de que já está registrado e que a gente vai tomar providência. Então, a gente já faz uma análise prévia e já vê se é uma coisa de urgência ou uma coisa que tem que ser, um problema que tem que ser melhor estudado, para ver as prerrogativas, se tem representação, se tem desagravo, porque às vezes uma mesma demanda que nos chega, ela tem 2 ou 3 medidas distintas a serem tomadas. Medidas a serem tomadas em órgãos até distintos. Sim. Entendeu? Então, e quando é emergencial? Emergencial, os telefones de plantão. E até o meu pessoal, porque muita gente, os de plantão eu brinco que nem estão tocando mais. O meu particular toca mais do que os de plantão. Pronto. Doutora Sandra, tem mais alguma coisa que a senhora queira trazer para nós de informação importante sobre as prerrogativas? Bom, pedir aos advogados e às advogadas que confiem no nosso trabalho, que registrem, que digam aonde estão tendo os problemas, em qual unidade, qual juiz, qual servidor, para que a gente reclame de forma pontual. Porque quando a gente chega numa reunião, na corregedoria, eles nos perguntam
qual é o órgão, qual é a vara, qual é o servidor. E às vezes a gente não tem esse dado para fornecer. Por quê? Eu tenho 10 reclamação da vara, da 15ª vara. Aí dá para substanciar uma reclamação, inclusive uma representação contra aquela vara. E também, qual é o problema? Porque pode ser problema de morosidade, pode ser problema de relacionamento, pode ser o juiz que não está recebendo os advogados, né? Porque nós temos casos em que a vara, em tese, até trabalha rápida, com celeridade, mas o magistrado não recebe o advogado. Então, é uma violação de prerrogativas. Embora a vara esteja com o funcionamento adequado, a violação de prerrogativa de não receber o advogado está latente, entendeu? Então, nós temos que ter esses dados e a gente pede aos advogados. Muitos desses dados não vão parar na corregedoria, na ouvidoria, no ouvido do juiz e nem no ouvido do servidor, porque é a instituição que faz, com base nos dados dessa reclamação, uma reclamação da OAB em relação àquela vara. Então, sintam-se à vontade para reclamar. Não tenham medo de reclamar, né? Há um certo sigilo com relação a isso, a depender do que se trata. Porque recentemente mesmo um colega impede a gente de registrar até no nosso próprio sistema. O colega reclamou, mas não queria dar o dado dele. Eu não tenho no sistema a opção de anônimo. Como? Sim. De anônimo. Eu tenho que relacionar. Tem entendeu? Que haver uma relação. Mesmo que seja preservada essa relação a posteriori. Até porque eu preciso ver se é advogado mesmo, se é advogado do Estado, né? E a situação. E aí, aqueles dados são preservados. Se o advogado quiser, ainda ele pode registrar na própria representação dele, que seja assinada por ele, dizendo que eu quero que seja resguardado o meu sigilo dessa minha reclamação. Perfeito. Entendeu? Doutora Sandra, eu queria deixar aí 30 segundos para a senhora se despedir ao nosso público. Bom, eu agradeço mais uma vez aqui o convite. Sei que muitas vezes foram feitos e eu não pude vir, né? Prerrogativas isso aí, não temos prazo nem horário. Trabalhamos 24 horas pela classe. Hoje mesmo, né? Tem uma reunião. Temos reuniões. Hoje é sábado. Quase cotidianamente nós temos reunião, entendeu? Essa semana... Você está trabalhando muito, está trabalhando até no sábado. Não, a prerrogativa são 24 horas. É verdade, e não pode sábado parar. Vai coincidir com o trabalho das prerrogativas no Arraial. No Arraial, pronto. A Arraial a gente também está lá para trabalhar. Tá certo, então. Doutora Sandra, agradeço demais a sua presença aqui no Saudações e eu quero pedir que você fique um pouco mais com a gente, que nós temos um diálogo bem importante com o nosso querido doutor Juiz Serra a respeito do superendividamento. É rapidinho, logo após o intervalo.